Obesidade não é lipedema, mas tem pessoas que estão acima do peso, são obesas e têm lipedema. Você vai aprender mais sobre isso no vídeo de hoje com as minhas convidadas especiais, a Marina e a Carol, que são especialistas no assunto. Enquanto isso, a gente vai fazer um jantar delicioso, cheio de sabores, para você que tem lipedema ou gostaria de uma alimentação mais inflamatória. Menos? Eu só funciono depois das 2. Para você que tem lipedema, está tratando ou também quer uma alimentação mais anti-inflamatória, cheia de sabor e cheia de nutrientes. Se você está chegando agora nesse vídeo, dá uma olhada no primeiro vídeo dessa playlist, onde a gente começa a falar desde o início o que é o lipedema, todos os sintomas, os casos inflamatórios, para dar sequência nessa playlist deliciosa onde a gente está falando. Tem muito conhecimento e muita receita gostosa. Além da receita, no que a gente vai se aprofundar hoje? Nesse episódio, a gente vai conversar, além de cozinhar, sobre lipedema e obesidade, né? Se está relacionado e se todo mundo que tem obesidade tem lipedema e vice-versa. Enquanto isso, a gente vai cozinhar um estrogonofe de frango muito mais natural. A gente vai adicionar cogumelos frescos, vamos aprender tudo como comprar um cogumelo, como limpar um cogumelo, como cozinhar esse cogumelo para ele ficar gostoso. E para acompanhar essa receita, vamos fazer alguns legumes assados, que vai ficar delicioso, muito prático. Só jogar no forno, vai ficar tudo pronto em poucos minutos. E eu que vou cozinhar isso também. E a Carol que vai cozinhar pra gente aqui, vai fazer esse jantar. Isso que ela tem poucas habilidades na cozinha. Poucas? Você tá sendo bem generosa. Então vamos lá, vamos começar a colocar os legumes pra assar. O que a gente tem aqui? Abóbora, menina, coisa mais bonita, né? Tem pouca semente. Mas essa é uma abóbora bebê? É uma abóbora bebê. Ah, tá. Mas Tem um nome pode ser específico? qualquer um. Pode ser qualquer uma. Mas tem um nome pra isso? Sim, abóbora... abóbora é menina. Menina? É o que nome. simpática. Vamos colocar também uma cenoura pra assar e algumas batatas. O que que eu faço? Vamos descascar a Meu cenoura. Deus. Gente, tira a se eu polpa. faço isso aqui, qualquer um faz. Tá aqui. Deixa eu pegar o lixinho. Lixo. A escolha da receita, né, do frango, da carne branca, para o jantar com lipedema, é justamente para essa união de proteína e elementos com capacidade antioxidante, no qual aqui a Emily acabou escolhendo os ricos em beta-caroteno, né, vitamina A. É um antioxidante que a gente tem necessidade em grande abundância, tanto para saúde vital e especialmente para a diminuição de inflamação. E esses legumes, eles vão ser assados, né, Emily? Com azeite de oliva, então a gente sempre vai estar agregando componentes a mais para essa dieta para aumentar essa capacidade antioxidante. Então, lembrando que a gente já conversou que os antioxidantes muitos requerem uma gordura na absorção, na assimilação, especialmente as vitaminas lipossolúveis, no caso a vitamina A, que ela depende de um pouco de gordura para ser bem absorvida. A vitamina A tem característica nos alimentos, os amarelos, os laranjados. Então, sempre que for consumir esses itens na alimentação, se possível, dá uma regada no azeite de oliva, assim tu potencializa a absorção deles. Muito bem, Carol. Nossa, eu aprendi até a cortar cenouras. Tá, e agora esse Agora esquema? a gente tira o miolinho ali, Colher, eu já ia meter uma faca aqui. Meu Deus. dá uma cavucada. Isso. Como cozinheira, eu sou uma ótima fisioterapeuta. Você falando também? Sim. Não muito alto, senão me atrapalha. Então, os legumes e as saladas vão ter como prato principal o frango, né? Foi a proteína escolhida para o jantar, que poderia ter sido uma proteína vegetal, né? À base de grãos, assim como o peixe, que casa muito bem para o tratamento anti-inflamatório e repõe também proteína, algo que é estritamente necessário o equilíbrio no plano alimentar. Entretanto, esse frango ele vai ser complementado, ele vai ficar de forma mais funcional, mais nutritivo, que ele vai ter cogumelos in natura na receita. Vai ser um estrogonofe com um molho vegetal que a Emily vai preparar, bem diferente. E os cogumelos, eles agregam, por serem um alimento vivo, são fungos do reino fungi, então eles agregam muita também proteína, assim como complexo B, auxiliando também na nossa energia, nossa vitalidade.
e complementam também toda a parte proteica. São alimentos que a gente pode facilmente encontrar e são muito fáceis de serem utilizados em outras receitas também. Aqui, qual que a gente escolheu, Emily, para essa receita? O cogumelo? O Paris? Aqui tá uma mistura de Paris e Porto Belo. Ah, Paris e Porto Belo. Eu tô metendo sal, não sei quanto, Isso aí. entendeu? Tá bom? Esse frango também, como ele vai conter um molho vegetal, que a ideia é a gente pensar numa estratégia para reduzir o uso de laticínios na refeição, né? Então, tem pacientes que têm intolerância ao leite, à proteína do leite, ao açúcar do leite, e ao mesmo tempo, a escolha do tubérculo para fazer esse creme vai ser o inhame, o que é um alimento muito típico brasileiro, muito desconhecido e altamente funcional. Então, o inhame, ele é considerado um alimento pré-biótico. O que é um alimento pré-biótico? O pré-biótico, digamos assim, de forma bem leiga, é o que alimenta as nossas bactérias saudáveis que habitam o nosso corpo, especialmente o aparelho gastrointestinal. Então, muitas vezes, as pessoas ficam preocupadas em melhorar a imunidade, em tomar vitamina D, em utilizar zinco. Muito aconteceu agora na pandemia, né? Entretanto, uma das melhores formas é a gente otimizar a proliferação, o crescimento das nossas bactérias sadias no nosso intestino. E muitas vezes não é tomando os lactobacilos de forma suplementar, é sim reduzindo os componentes inflamatórios da dieta e aumentando o consumo de pré-bióticos, que são as fibras e, por exemplo, existem fórmulas de fibras à base de inulina, que é da raiz da chicória, e o inhame, que é um alimento barato, muito típico nosso, tem nas feiras agroecológicas aqui na nossa cidade e região. E a Emily, que bom que ela trouxe essa receita pra gente, pra um jeito diferente de usá-lo. Nossos legumes assados, terminamos de cortar, cortamos mais ou menos em pedaços iguais, porque eles vão assar ao mesmo tempo. Como eles são mais densos, então eles combinados ficam bons para ficar prontos junto. Por exemplo, se a gente colocasse cebola aqui, era possível que ela desaparecesse, se a gente colocasse muito pequena. Então, se a gente colocar uma cebola em pedaços maiores, ela vai ficar pronta junto com os outros legumes. Aí temperamos somente com sal e azeite de oliva. Como a gente já tem bastante tempero aqui no molho do frango, no estrogonofe, então a gente não precisa colocar tanto tempero assim nos outros elementos. Claro que vai ser bom colocar mais ervas frescas, dá pra colocar alecrim, tomilho, vai ficar delicioso. Mas a gente também pode equilibrar um pouco os pratos. Tá. Não, é que me chamou a atenção que tu botou a batata crua, né? Eu sempre faço uma pré-cozida antes de botar lá. Ah, é como ela tá cortada em pedaços menores, Daí dá. daí eles vão assar todos ao mesmo tempo. Tá bom. E é por isso que os nossos legumes vão primeiro pro forno, porque eles vão demorar entre 30 a 40 minutos para ficarem todos assados ao mesmo tempo. Enquanto isso, a gente vai preparar o molho de inhame agora. Para isso, eu já me adiantei aqui, porque o inhame demora um pouquinho mais para cozinhar. Tenho aqui um inhame que eu deixei para mostrar para quem não conhece. Esse tubérculo bem branquinho que dá para fazer tanto receitas doces quanto salgadas. Para fazer o molho, para a gente substituir o creme de leite, ou às vezes algum creme de leite vegetal, que tem muitos aditivos ali, com o inhame a gente vai fazer uma versão cheia de pré-bióticos e ainda mais econômica e vai ficar muito gostoso. Pega a panela ali. Panela. Ah, tu já cortou. Já tá cozido. Isso eu já não vou fazer, tá. Eu tenho aqui 2 inhames já cozidos, sem casca, para cozinhar mais rápido. Essa água aqui também já tem o amido do inhame. Parece uma batata doce. Então a gente vai colocar... ele parece uma batata doce. É da família. A gente já vai colocar tudo isso aqui no liquidificador. Aqui é um inhame, é uma unidade. Esse aqui Na é um panela? inhame. Esse aqui é um inhamão, É grande. um inhame meio, que tava com umas pontinhas estragadas, daí eu tirei. Aqui a gente pode temperar também, colocar alho cru, colocar temperos juntos, ou fazer só uma base neutra pra... Esse é um líquido bem cremosinho. Aqui vamos colocar mais o dobro de água, porque ele fica bem cremoso, e depois na panela ele vai reduzir, então a gente precisa que ele fique um pouco mais líquido mesmo. Também vamos colocar um pouquinho de sal e bater. E ele pode ser usado para base doce e salgada. Doce e salgada. Tem várias receitas de fazer até iogurte, bater Ah, eu o fiz isso aí com as inhame com crianças. morango.
O Danoninho, Isso aí eu fiz. o famoso Danoninho de morango. Então tu conhece o Inhame. inhame. Não, eu conheço. Eu conheço o inhame. Então, Mas eu fiz uma vez só, confesso. Mas eu fiz tá. com moranguinho. Tu comeu? Sumi. Fica tipo um moranguinho gordinho. É bom bater pelo menos uns 2 a 3 minutos para que ele solte bem o amido e não fique nenhum pedacinho. E agora a gente vai começar a preparar o nosso estrogonofe de frango com cogumelo. Mise en place já tá pronto. Super chique. Temos aqui 4 tomates, um pedacinho de alho poró, uma cebola roxa picada, salsinha, o frango já tá cortado e o nosso molho branco de inhame. Agora a gente vai começar com os cogumelos. O que a gente vai fazer aqui? Essa aqui é uma bandejinha de cogumelo que tem um mix, ele já veio assim, eu achei bem legal, que é legal variar. Eles têm um pouquinho de sabor diferente, mas é a mesma coisa. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma limpada no cogumelo, tirar esses... Isso aqui não é terra, é o extrato onde ele nasce. E aí o que a gente vai fazer? Vai só dar uma limpada dele com o papel. Isso aqui eu compro lá e ele vem bonitinho. Daí eu tenho que lavar? Então, a gente não recomenda lavar porque ele absorve bastante a umidade. Então, você vai passar na água ali, ele vai começar a absorver. É só pra tirar o excesso. Pra tirar essa casquinha aí? Dá pra tirar, mas a gente não tira. É mais uma questão estética. O que a gente pode tirar aqui é o talo, que essa parte aqui é um pouquinho mais dura, mais fibrosa. Então, a gente acaba não usando, usa só a cabecinha dele. Cara de quem nunca fez isso antes na vida. Fato. O que é isso aqui aqui dentro? É as partes dele? E vai deixar isso aqui na comida? Sim! Misericórdia. Carol! Carol, nada. Eu nunca fiz isso aqui na minha casa. Eu só comido quando eu comprei comida. Que isso? Quando a gente vai limpando aqui o nosso cogumelo, deixando bem bonitinho pra colocar no molho. A Marina explica sobre obesidade porque eu não consigo. Eu tô ocupada os neurônios aqui, limpando isso aqui. Então, a pauta, né, do jantar. Todo paciente com lipedema tem obesidade ou a obesidade gera lipedema, né? Tá vinculada a lipedema. O que a gente sabe é que o lipedema, ela é uma doença inflamatória que acomete, né, esse tecido conjuntivo e tem uma desproporção da gordura corporal, né? Então, isso até é uma característica física. Entretanto, a gente tem muitos pacientes, e a gente vê na prática, muitas pacientes com sobrepeso leve ou nem classificadas dentro do índice de massa corporal com sobrepeso e sim portadoras de lipedema, de diferentes faixas etárias, desde muitas vezes até de adolescente, né, onde começam as desordens ou alterações hormonais característicos da adolescência mesmo. O que a gente percebe, especialmente dentro da avaliação nutricional, né, onde é conferido as pregas cutâneas, né, as dobrinhas das camadas de gordura abaixo da pele dessa paciente, assim como a análise da bioimpedanciometria, né, que é um aparelho, um instrumento. Você explica para quem não entende. Sim. É a famosa bioimpedância. A bioimpedanciometria. Isso, ela nos dá dados, né, de forma estimada do percentual de gordura corporal, assim como do percentual de massa muscular, de hidratação, do quanto da gordura corporal total é de gordura visceral, que é aquela gordura ao redor das vísceras, né, intrínseca às vísceras dos órgãos vitais. Enfim, e o que a gente observa? Que é como se fosse um mesmo corpo segmentado em duas proporções. Muitas vezes, da cintura ou do umbigo para cima, né, parte do tronco da paciente, ela é uma mulher com peso normal, distribuição de gordura normal, eutrófica, que a gente chama, dentro da normalidade. E conforme vai fazendo a avaliação, nos membros, especialmente os membros inferiores, coxa, ao redor do joelho, tornozelo, algumas portadoras nos membros superiores, no caso, mais a região posterior do braço, região tricipital, próxima ao cotovelo, existe um acúmulo maior de gordura. Mas não necessariamente essas pessoas têm obesidade ou sobrepeso, mas essa distribuição, eu diria até anormal, né? Ninguém reclama, eu digo assim, ninguém chega e diz, eu quero emagrecer a panturrilha. Mas uma portadora de lipedema, sim, é o que mais incomoda, além da questão do peso, né, do cansaço do membro, especialmente a questão estética também.
Então, existe sim essa desproporção. O que a gente também enfrenta um pouco de dificuldade no diagnóstico? Em relação às portadoras de lipedema que apresentam obesidade. Então, muitas vezes, os próprios instrumentos de avaliação, como é um diagnóstico clínico, que a gente vai complementando os dados, os sintomas, os sinais e a avaliação também, a obesidade, muitas vezes a paciente chega inflamada com uma camada de gordura aumentada decorrente dessa obesidade. E fica mais difícil identificar pontos específicos, mas ao ponto que a paciente vai desinflamando, vai emagrecendo, fica mais evidente a gente encontrar, né, nesses pontos bem característicos. Próximo ao joelho, muitas vezes o próprio culote também é uma região que é mais acometida. E é necessário, com certeza, assim como para N fatores de saúde e promoção de saúde mesmo, perder esse excesso de gordura. Então, não tem como a gente pensar em ter uma melhora significativa da doença do lipedema, no qual é uma doença crônica, de que vai exigir um monitoramento ao longo da sua vida, que requer essa mudança e impacto no estilo de vida, sem pensar que tem que reduzir essa adiposidade excessiva. Então, a gente precisa dessa adiposidade subcutânea reduzida, desse tecido conjuntivo reduzido, da gordura visceral também. Porque a gordura, ao longo do nosso corpo, ela não é meramente um espaço de acúmulo de reserva de energia. A gordura, ela tem células e ela vai produzir marcadores inflamatórios, as citocinas inflamatórias, que vão estar agregando todo esse processo, toda essa cascata das desordens, da dor, né, do cansaço, do aumento da inflamação. Então, a gente precisa, sim, reduzir esse volume. Traduzindo, a obesidade e o sobrepeso também inflama. Mas essa inflamação nem sempre significa lipedema, certo? Sim. Para ser lipedema tem que ter sinais clínicos, que a gente falou nos outros vídeos, tem que ter os sinais clínicos na hora do exame, que a gente identifique que são sinais clínicos positivos para lipedema. Além de uma história familiar, além de alterações com os picos hormonais, tem que fechar ir fechando o quebra-cabeça para entender. E não pode confundir também com a mulher brasileira, né? Que tem um quadril mais largo e que daí todo mundo acha que é normal. O biotipo. Isso, né? o biotipo. E aí tem que cuidar. São todos diagnósticos diferenciais, como a gente fala, né? Então é importante, é aquela coisa, como graças a Deus o lipedema tem se tornado uma doença mais conhecida, porque tem um CID reconhecido desde 2022, a gente já trabalha com isso antes de 2022, nós acompanhamos a criação desse, né? Estávamos já aqui quando foi identificado esse CID, criado esse CID. Então, assim, essas mulheres sempre existiram, o lipedema sempre existiu, a obesidade e sobrepeso sempre existiu, o biotipo sempre existiu. E são coisas diferentes. Então, tu tem que sempre ficar à procura de pessoas que têm esse know-how para poder identificar, porque é muito fácil tu imaginar uma pessoa com um pouco de sobrepeso ou um pouco de obesidade e falar, é lipedema. Nem sempre, né? Então, ele perguntar assim, obesidade causa lipedema? Não, obesidade não é uma causa de lipedema, mas o lipedema pode facilitar a ocorrência da obesidade. Porque dói, porque a pessoa não consegue se movimentar tanto, porque ela faz exercício e sente muita dor, e aí ela não muda a alimentação. Quem tem obesidade, quem tem lipedema, tem uma dificuldade na resposta às dietas tradicionais, facilita o ganho de peso, entendeu? Então a pessoa com lipedema tem uma facilidade de ganhar peso, de se tornar uma pessoa com sobrepeso pelo lipedema que ela tem na sua base. Mas eu posso ter pessoas que não têm lipedema e têm obesidade e a obesidade não vai causar lipedema nunca na vida dela, entendeu? Então, são coisas diferentes. E, inclusive, uma característica das mulheres portadoras de lipedema, independente com obesidade, sobrepeso ou dentro do peso normal, para as características dela, tentarem tratamentos, incluindo alimentação, prática de atividade física, e ter aquela gordura persistente em algumas regiões, especialmente nos membros inferiores. E daí elas chegam se queixando, eu tenho uma celulite persistente, eu tenho uma flacidez significativa, eu tenho esse joelho gordo. E agora sim, a gente tem o CID, a gente tem essas características
e a frustração, eu digo assim, delas é atenuada, porque não é algo que o corpo delas meramente não responde, porque elas não têm o empenho necessário ou fazem erroneamente. É porque elas não estavam no tratamento correto. E eu falei isso esses dias para umas pacientes, assim, muitas dessas pacientes que têm essa resistência, têm já essa sobrepeso e obesidade, na sua base de tudo, lá no começo de tudo é um lipedema, ela é taxada muitas vezes assim, aquela ali é gordinha porque é preguiçosa, porque não faz exercício. Então é o gordinho preguiçoso, aquele que não melhora porque não se esforça, porque não faz exercício, porque não fecha a boca. Não é isso. Às vezes, mesmo fechando a boca, não perde o peso adequado. Ou perde só pra cima e as pernas continuam muito ruins. Porque não tá tratando da forma Porque são correta. coisas diferentes. Uma coisa é a obesidade, sobreza. Outra coisa é o lipedema. Próximo passo aqui, pra gente começar a ir pra panela e finalizar o nosso jantar. Vamos temperar o frango, já podemos temperar aqui. Vamos aproveitar, colocar um açafrão, vai dar uma corzinha branquinha. Também já vamos colocar o sal e a pimenta do reino pra turbinar o açafrão. Pega a pimenta do reino. Ai, eu e a pimenta again. Tá, obrigada. Quanto? Vai botando aí. Tu viu que não aparece na comida? Aparece sim, o pastelzinho Não eu vi. aparece. Nem tinha no pastel. Tinha sim. Eu Nossa, peguei. maravilha. Deu? Tá ótimo. Obrigada. Agora pega a colher e mexe. Colher. Depois tá com a... Essa aí. Tá. Próximo passo, Hum. minha subchefe. Primeiro aquece bem a panela. Aí vamos colocar um cubinho de manteiga. Emily, quem tem intolerância à lactose, a manteiga convencional não seria uma boa alternativa. Não seria, mas aí a gente tem a manteiga Ghee. ghee, que a gente chama na cozinha de manteiga clarificada. Que nada mais é do que aquecer a manteiga ali lentamente e retirar toda aquela espuminha que tem em cima, que são os resíduos lácteos. Pegou um cabelo perdido aí? Pronto. Começou a derreter aqui a manteiga, a gente já vai poder adicionar o frango. Fogo um pouquinho mais alto pra gente selar o frango e ele não se Posso colocar? desfazer. Pode pôr. Já me deu um calorão, já até prendi os cabelos. Isso aí, espalha bem. E agora a gente vai deixar aqui dourar de um lado sem mexer. Não fica mexendo. Tá, parei. Deixa dourar. Tá. Tá. Seja sucinta, direta no cogumelo. Ô Marina, isso aqui é anti-inflamatório. Sim. Ele é um alimento vivo. Ele é um alimento sujo. Ele é um ecossistema. Assim como nós. Ai, que linda essa resposta. Mas é uma verdade. E o que a gente precisa? Expor o nosso corpo a alguma certa sujidade, óbvio, controlada. Sujidade no qual eu digo um alimento vivo, que tem características dele. Ele vai ter como a gente chama os micróbios, né? Os micro-organismos, que é um próprio fungo e todo o meio que ele é produzido. Então a gente precisa se expor a uma certa quantidade, né? Controlada, óbvio, né? Não um agente micro-organismo nocivo, até para o nosso próprio corpo produzir, né, as células que a gente chama de imunológicas para nos estar preparadas frente a um agressor maior, a um vírus, uma bactéria mais nociva. Então o cogumelo é anti-inflamatório, então é bom que elas comam. Sim, ele é anti-inflamatório. Além dele contribuir com, eu digo assim, essa parte imunológica dele, a própria composição dele, a própria textura, se a gente pegar, ela tem uma textura proteica, né? Complexo B, então, especialmente para quem acaba não consumindo alimentos de origem animal, é uma das melhores formas de a gente repor o complexo B, que é bem comum nas carnes serem encontrados. E o cogumelo, ele além tem vitaminas, tem minerais, todo esse complexo B, as proteínas, tem muita água também. E não é tão selvagem assim, né? Todos os cogumelos que a gente encontra são criados já em estufas e em espaços controlados. Então, Vai queimar isso aqui, não? Não, é pelo cheiro, ó. Além do frango, né, que é uma proteína branca super saudável, do cogumelo, nessa receita está levando também a cúrcuma em pó, também para nós aqui no Brasil, o açafrão da terra, ele é um sinônimo, que é uma base excepcional, tanto na alimentação quanto suplementação, muitas vezes é necessário,
da curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma. Foi sempre associado com a pimenta do reino, assim, melhora a sua assimilação, sua absorção e o uso pelo nosso corpo da curcumina. A Emily vai utilizar, ela escolheu para o molho, a cebola roxa. A cebola roxa, assim como a branca, ela tem essa característica mais ácida, e o alho poró também. Então, eles são da família dos brássicos. Os brássicos a gente classifica dentro da nutrição como componente funcional, ou seja, que traz um agregado de saúde à alimentação. Então, tem muitos trabalhos mesmo mostrando o quanto o consumo de brássicos é importante para tratamento e prevenção de doenças, tanto inflamatórias até tumorais. Então, sempre que a gente puder estar utilizando, além da cebola convencional, o alho também, a gente pode estar variando, utilizando o alho poró, que ele tem uma característica, uma suavidade, e é um brássico no qual a pessoa muitas vezes não fica, que nem diz assim, sentindo o gosto ao longo do dia, né? Ele não arrota tanto, digamos assim, né? E a cebola roxa, ela tem essa pigmentação roxa, também contribuindo, né, com mais antocianinas, que as antocianinas é o que dá o roxo, a pigmentação vermelhada escura para os alimentos. Também é excepcional um alimento funcional que a gente precisa, contribuindo de forma a potencializar nossa produção de antioxidante, que é o que combate, diminui a chance de desenvolvimento de doenças. Eu amo utilizar alho poró. Quando é época de alho poró, eu como um alho poró por dia, praticamente. Gosto de colocar cru na salada também, misturar. Às vezes vou fazer um sanduíche, uma pizza e boto lá no meio também. Fica delicioso. Pode adicionar cebola. Tudo isso aqui? Tudo, pode jogar. Joga isso aí. Não era assim, mas agora já foi. Isso. Deu tudo certo, de qualquer modo. Pode mexer. Agora a gente dá uma douradinha na cebola também. Daqui a pouco adiciona o alho poró. Só aqui deixar parado novamente. Isso. Podemos até aumentar o fogo. Tá, tem que baixar o fogo. Tem uns lugares aqui que tem Agora, quando começa a dourar, a gente pode soltar um pouquinho de água para tirar todo esse sabor que tá na panela. Vou baixar um pouquinho. Baixa o fogo, bota uma aguinha. Botei muita água. Pode raspar o fundo da panela. Isso aí. Isso aí. Então pega Tudo isso daqui? tudo isso aí. Temos 4 tomates. 4 tomates. E agora tá na época do tomate, então E aí, picado com casca, sementinha e tudo. tudo. Tá, vou voltar no tema. Ô, Emi, sabe uma coisa que eu sempre falo para os pacientes na primeira consulta? Eu sempre digo assim, os pacientes que têm sobrepeso, obesidade, muitas vezes, que acham que o tratamento para o lipedema vai fazer elas ficar super magrinha e tudo isso. Uma coisa é outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gordura do sobrepeso e da obesidade tem que perder se alimentando de forma adequada, agora com a dieta que tu já sabe que vai ser certeira pro teu caso, e perdendo caloria. Como é que perde caloria? Queimando? Exercício Suando. físico. Exatamente. Então, se é aquilo que nós comentamos no outro episódio, se para desinflamar bastava eu fazer 15 ou 20 minutos de um aeróbico diariamente para ajudar no processo de desinflame, para perder de peso eu vou precisar de mais. Tem que entender isso, né? E eu sempre comento, eu falei, olha, você pode continuar com o mesmo peso de agora e com o tratamento ficar com os seus sintomas muito melhor, ficar sem dor. Sim. É possível? É. Entendeu? Então, Sim. tipo, dá pra tratar o lipedema e manter ela com um peso parecido se nada for feito adicional pra perder Sim. essas calorias, entende? Sim. Esse aqui é o grande diferencial, porque senão as pacientes acabam se sentindo muitas vezes enganadas, ou acham, eu fiz a Chico emagrecer. São coisas Bem bem diferentes, então precisa ter esse entendimento. Sim. Assim como o tratamento não é estético, porque precisa tratar a doença, caso contrário você só tapa a viola por fora e por dentro o pão continua bolorento, né, como aquele velho ditado. Tem que tratar tudo. A mesma coisa é a obesidade e o lipedema. Precisa tratar as duas coisas. São duas coisas para serem feitas. É pelo menos o maior excesso, né? É? Então, E daí o restante vai com o processo do lipedema. E no próximo vídeo, além de ter mais uma receita pra gente encerrar essa playlist,
com chave de ouro, também vai ser falado mais sobre o tratamento. Então, termina esse vídeo, pega essa receita e depois já vai assistir o nosso último vídeo. Vamos fazer uma salada super rápida. As folhas de agrião já estão lavadas. O que a gente vai fazer aqui? Vamos adicionar figos e vamos botar mais sementes e um azeite. Está pronto, uma salada que vai complementar todo o nosso prato. Okay. Então, Que pode eu faço? começar. Por sua sorte, a salada já está lavada. Thank you. E agora a gente vai cortar o figo, tirar a pontinha e cortar ele nos pedaços bonitos, em pétalas, para decorar. Porque além de comer saudável, a gente gosta de um prato bonito, né? Tira esse aqui também? Pode tirar. Sério? Eu deixo? Tá. Tiro. Ah. Agora é pra você põe cortar ele de pé. cortar em luas, certo? Isso, põe. De pé. Daí você põe ele assim. Sim, que a faca é pequena. Lá em casa a gente corta em luas. Isso. Assim que as crianças falam da maçã. Pétalas. Isso? Ou mais? É. Não, Tá bom? Isso, eu também chamo pétalas. Não, agora eu vou chamar bonito também. E aí pode acomodar ao redor do agrião ali. Esse aqui que é maior, cortar em mais ou não? Não, tá tudo certo. Acomodar ao redor do agrião. Isso. Meu Deus, eu vou enfeitar o prato. O problema vai ser meus amigos querendo que eu faça tudo isso daqui depois. Hã? Você pode botar ao contrário. Pera. Nem tudo são flores, ok? Assim, ó, sentadinho, assim. Isso. Claro, né? Por isso que eu sou fisioterapeuta, não, chefe. Tá, pronto, olha. Agora, assim que o tomate já começar a desmanchar, a gente já pode adicionar o nosso molho de inhame. Podemos adicionar também uma colher de mostarda, de preferência uma mostarda que não tenha muitos aditivos, que também não contenha glúten, que ela também é baixa em calorias. Isso se acha nos mercados. Sim. Ganha uma caneca de brinde. Emily, na falta dessa, qual que a gente poderia estar utilizando? Na falta dessa, a gente pode utilizar da Hemmer, que também é uma marca boa, que não tem glúten. Dá pra falar isso? Não sei. Vamos pagar royalties pra nós? Não. Negativo. Paga nós, hein, né? É, não, mas não. Aproveitando, Hemmer paga nós. Ah, e a Dijon não dá pra usar? Aí a Dijon também. Tá, em que hora vai o cogumelo aí? Cogumelo vai agora. Tá, mas Isso. tem algum momento específico. Ah, ele cozinha rápido. Isso. Quando tiver pronto, daí a gente vai adicionar o cogumelo, dar uma ferventada nele rapidamente Entendi. e provar o sal e tá pronto. Como a gente já colocou sal no frango, a gente prova agora, prova aí, pra ver como é que tá o sal do molho. Às vezes não precisa nem colocar mais sal, ainda mais quando a gente tá reduzindo, né? Dá pra pegar com tudo? Eu peguei só Pode. um molho. Tá bom de sal? Pra mim pode colocar um pouco mais. Então mais uma pitadinha de sal pra acertar o sal. Cogumelos. Pode misturar. E o calorzinho aqui já vai finalizar os cogumelos. Quanto mais al dente, mais fresco a gente deixar, também mais benefícios do alimento a gente vai ter. Tá, Emily, então ele tem que ficar crocantezinho, né? Crocantezinho. Ele tem que ficar assim, mais firminho. Isso, mais Aqueles al dente. cogumelo molengo que a gente acha nos molhos, então foi colocar no começo, tudo errado. Isso aí. E daí perde propriedade, Marina, se colocar, se ficar cozinhando o negócio demais. Deixar ele molenga, tipo, perde, que nem legume, se tu ficar cozinhando demais. Ele é um alimento proteico, né? A proteína, se você superaquece, né? Então ela pode desnaturar, que ela muda a característica dela. Mas na verdade o sabor é agregado também com a textura, nesse caso. Chega, chefe. Mais um pouquinho. Bota aqui desse lado. Mas não era misturar pra deixar assim parado, ó? Tá ótimo. Isso, tá bom. Tem que misturar? Não, tá Ah, ótimo. Deixa não. assim. Se eu soubesse que Tá ele ia pronto. ficar parado, eu tinha deixado mais uniforme. Ótimo. Tá ótimo. Que bonito. Tudo pronto. E Tudo tá pronto. cheiroso, agora ficou cheiroso tudo aqui. E o cara não precisa usar creme de leite sem lactose. Oh, verdade, Nhane. Olha isso. E eu posso congelar o que sobrou aqui? Pode. Pode. Aham. Depois, se precisar, bater um pouquinho mais de novo, mas...
que ele vai separar o amido. Adorei. Essa parte eu adorei. Nossos legumes aqui também douradinhos, assamos a 180 enquanto a gente conversava, cozinhava, já estão prontos. E agora é só finalizar a salada. Vamos jogar mais algumas sementes e um molho de mostarda e mel, Sim. Pode ser. que está sendo muito pedido por My aqui. favorite. Por favor. Tá, tem que desligar? Sim, Eu vamos acho que ver. ia dizer. Tá. Aqui. Coloca as coisas na salada. Pode pôr bastante semente, que daí vai ficar crocante. Ou também pode colocar oleaginosas, uma Oleaginosas. salada bonita dessa, umas amêndoas, umas nozes. Vocês têm que traduzir. Aperta a tecla SAP. O que é oleaginosas? Oleaginosas são as castanhas e as nozes. Que... Isso. São frutas, né? Assim? Isso. Maravilhoso. Elas são frutas com característica terem mais lipídio, mais gordura. Fez aqui? Não, foi só brincadeira. Mais lipídio, que são gorduras, Gorduras. excelentes para o nosso cérebro. Maravilhosas. Com ácidos graxos essenciais, ou seja, essenciais para o bom funcionamento do organismo, de membranas ao redor das nossas células. Tá, então umas amêndoas ele daria. Uhum. Perfeito? Nozes, amêndoas. Tá, e agora? Agora a gente vai fazer o molho e finalizar e jantar o nosso jantar. 1,5 Uma de e meia. mel, Então, uma da mostarda. vamos colocar umas 2 de mostarda. Ah, eu Ah, vou é colocar. forte, então. Mexe aí. A gente pode colocar um pouquinho de azeite também. Acho que sim. Nunca botei. Sim, tá bom. Como é na salada. E daí a gente aproveita a gordura boa do azeite na salada. E daí prova, vê se tá bom. E finalizamos a salada. Tem bastante mel. Eu vi agora. Ai, gostei. Tá bom? Mais, mais mel, você quer? Não, tá bom? Tá bom? Não precisa nada, tá tudo ótimo. Então, Ai, pinche. gostei. Não, é que ficou com. É que o gostinho é por causa dessa aqui. Essa mostarda Ela é muito mais boa, forte. é. Nossa, certo. É, mais uma colher. Isso, tá Ai, bom? que delícia. Olha que lindo também. Eu achei que era pra derramar tudo. Só um fiozinho. E esse molho pode ficar guardado, né? Sim, mostarda de mel não estraga, dá pra Sabe? comer. Não, sim, essa parte eu geladeira. sei. Que vídeo gostoso hoje, com tanta informação e com essa comida bonita, colorida, saborosa, cheia de nutrientes e muito mais anti-inflamatória. Então, fica por aqui que ainda falta mais um vídeo. A gente vai fazer uma sobremesa, um doce e falar do mais importante, que é o tratamento do lipedema.